Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Transpire e Transforme. Meu nome é Fábio Cardoso de Carvalho, eu sou cardiologista clínico e intervencionista há mais de 20 anos. Eu cheguei a pesar quase 150 quilos já trabalhando como cardiologista. Você imagina um cardiologista com quase 150 quilos pedindo para você fazer as coisas certas? Meio esquisito, né? Então eu tava nessa angústia e nessa frustração quando eu decidi tomar uma atitude radical com relação à obesidade e passei por cirurgia bariátrica. Depois encontrei no esporte uma ferramenta de transformação da minha vida. Cheguei a completar o Ironman Brasil, a maior prova de triatlo que se pode fazer em um dia. E aqui dentro desse canal, neste perfil, não só no YouTube, mas também no Instagram e no Facebook, eu procuro dividir um pouco da minha experiência profissional como cardiologista, falando sobre os benefícios da atividade física, mas eu falo também sobre a minha experiência pessoal, a minha jornada de transformação e um pouco sobre motivação, inspiração, para que você também possa se sentir estimulado a traçar o seu próprio caminho, a percorrer a sua própria jornada. Dentro desse canal no YouTube, nós temos o Papo de Cardiologista, que é uma playlist específica que eu falo sobre grandes temas de cardiologia, também um pouquinho sobre a minha própria história, e temos também as Histórias de Transformação, que é uma playlist muito legal, onde diferentes pessoas, amigos meus, muitos deles, comentam sobre como utilizar o esporte também como uma ferramenta para a transformação de suas vidas ou superação de um problema de saúde. Enfim, como o esporte os ajudou nessa redescoberta do sentido da vida, vamos colocar assim de uma maneira mais geral. Então são histórias muito interessantes, eu sugiro que você dê uma checada nessa playlist, veja como as pessoas tiram lições de maneira muito simples, muito diretas, muito práticas, mesmo passando por situações que possam até ser semelhantes, mas cada pessoa tem a sua particularidade, o seu jeito especial de interpretar a situação e de tirar as lições, e tudo isso pode nos ajudar bastante, tá legal? Confere lá também as nossas histórias de transformação. Bom, nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o papel da espiritualidade e a saúde cardiovascular. Tem sido um interesse crescente das sociedades médicas em todo o mundo estudar temas que dizem respeito à espiritualidade do ser humano. Isso porque cada pessoa com uma diferente confissão ou não de uma religião específica, mas tendo sido despertada à espiritualidade, isso modifica a maneira pela qual a pessoa enxerga a doença, enxerga o tratamento da sua doença e a maneira com que nós médicos também enxergamos o indivíduo. Quer dizer, a pessoa não é somente um corpo humano com alguma deficiência, alguma doença que precisa de um remédio e nós esperamos que essa pessoa cumpra as ordens de maneira determinada. Não, é um ser humano que ele tem necessidades, ele tem frustrações, ele tem decepções, ele tem um aspecto psicológico que deve ser levado em consideração e ele também tem um aspecto espiritual que deve ser levado em consideração, porque isso pode mudar muitas vezes o manejo nosso médico com relação à sua própria doença, entendendo também como o indivíduo interpreta e reage a essa doença. Então é uma maneira de nós enxergarmos o ser humano dentro do processo saúde e doença de uma maneira mais integral, procurando também inserir esse indivíduo dentro do contexto social onde ele está. Tudo isso interfere muito na maneira pela qual nós entendemos a pessoa, cada uma das pessoas e as doenças envolvidas em cada uma delas. Tudo isso tem ganho muita expressão e muita atenção das sociedades médicas no mundo todo. Então a espiritualidade é definida por alguns estudiosos por aquela conexão com o transcendente, aquela sensibilidade intrínseca que o ser humano tem de se conectar com algo que é desconhecido para ele, mas que isso agrega algum valor moral, algum valor ético e que também leva a ter alguma responsabilidade social. Ela não está necessariamente ligada a alguma religião. A religião essa, por sua vez,
ela é uma confissão específica de fé. Então nós podemos entender a religião como uma parte da espiritualidade ou como um conjunto que está dentro de um conjunto maior que é a espiritualidade. Mais de 85% das pessoas no mundo todo confessam algum tipo de religião ou usam a religião para praticar a sua espiritualidade, entendeu? Então existe essa diferença, mas o fato é que a espiritualidade, então, ela ajuda a pessoa a ter uma visão melhor de si, a ter uma conexão maior, seja ela com Deus ou com a divindade na qual ela acredita, não é? Com a natureza, com as pessoas ao seu redor, com o próximo, com o semelhante e também com a sociedade onde ela está inserida. Então, não só as religiões de origem protestante, o catolicismo, o protestantismo, as religiões evangélicas e todas as religiões que derivam dessa matriz cristã, que é a maior parte das religiões confessas no mundo todo, mas também as religiões islâmicas, religiões orientais, religiões de matriz africana, todas elas têm esse aspecto em comum de conexão do ser humano com Deus, consigo mesmo e a sua responsabilidade social. Como eu comentei no começo, é muito difícil você estabelecer uma metodologia científica que possa mensurar espiritualidade e determinar a repercussão da espiritualidade sobre um determinado desfecho, sobre uma determinada doença, sobre a mortalidade em geral, sobre os componentes da saúde cardiovascular ou das doenças que estão relacionadas às doenças também cardiovasculares. Então fica difícil nós determinarmos. O que nós temos observado é que as pessoas que confessam ou que têm uma maior sensibilidade à questão espiritual, elas têm valores éticos e morais mais definidos, elas têm uma percepção melhor do seu ciclo de saúde e doença, ou seja, elas entendem com mais naturalidade que as pessoas passam por processos de saúde, passam por processos de doença, algumas delas têm cura, outras não têm cura e outras vão evoluir até óbito. Tudo isso é mais compreendido dentro de um ciclo natural que as pessoas passam. Assim, essas pessoas elas também conseguem adotar um estilo de vida mais saudável, conseguem mudar a sua vida tendo mais cuidado com práticas ou hábitos que promovem a saúde, ou seja, elas têm um olhar mais atento à dieta, um olhar mais atento à atividade física, um olhar mais atento também à sociedade, não é? E acabam também utilizando menos cigarro, menos álcool e também promovem valores ligados à espiritualidade, como o perdão e a gratidão. E esses sim são fatores que são mais fáceis um pouco da gente estudar. O que nós sabemos é que as pessoas que têm uma espiritualidade mais exacerbada, elas têm uma menor atividade inflamatória e que isso pode estar relacionado a menos desfechos cardíacos no futuro, como infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular encefálico. Entretanto, nós não temos até o momento estudos que consigam determinar efetivamente esta relação. Um outro aspecto positivo da espiritualidade é que as pessoas que a desenvolvem também exercem um controle mais fidedigno, uma melhor aderência ao tratamento das doenças crônicas como hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia e as outras doenças relacionadas. Como eu disse, tem maior cuidado com a dieta, tem maior cuidado com a atividade física e assim elas conseguem promover dentro do seu contexto de doenças ali um melhor controle, melhor aderência às recomendações médicas, fazendo também a parte que lhes cabe dentro do tratamento. Importante a gente notar que as pessoas que não confessam também uma determinada religião, mas estão
categorizadas, digamos assim, dentro do chamado humanismo secular, também apresentam essas mesmas características, porque são pessoas que têm uma sensibilidade maior às artes, como a música, e também têm uma atenção maior às pessoas de maior vulnerabilidade, as pessoas menos favorecidas, e também tem uma questão de vocação, né, a servir e a colaborar com essas pessoas dentro da comunidade. Então não é simplesmente a confissão de uma religião específica ou de uma espiritualidade transcendente. Existem pessoas que têm uma tendência que são muito mais humanistas, são agnósticos em termos de do além, digamos assim, de uma divindade superior, mas são muito práticas com relação ao convívio social e ao cultivo de valores interiores. Não é? Então essas pessoas também mostram essas mesmas características citadas no controle das doenças. Um dado, como eu havia comentado, que foi estudado especificamente foi a gratidão. A gratidão foi analisada através de um estudo que foi recentemente publicado, que avaliou, por sua vez, 13 estudos englobando mais de 3.820 pacientes, e nesses pacientes foi aplicado um score específico de gratidão. Então as pessoas elas preenchiam, elas eram interrogadas, as pessoas falavam, né? Preenchiam um questionário e aí era pontuado um score de gratidão. Então as pessoas que tinham um maior nível de gratidão, digamos assim, elas apresentaram menores taxas de marcadores de atividade inflamatória, como a proteína C reativa, interleucina 6, fator de necrose tumoral, menor taxa dos marcadores de disfunção endotelial, como a molécula de adesão, que é aquela molécula que pega o colesterol que está no sangue e joga ele para dentro da parede vascular, vai ali começar a formar o processo de aterosclerose. Também eles têm menos atividade do sistema nervoso simpático, que é um substrato para arritmias, e eles também apresentam uma maior aderência ao tratamento proposto. Então, a gratidão, como um valor específico estudado dentro da espiritualidade, ela apresentou essas características, não é que essas sim foram mensuradas. Não foi possível estudar especificamente se as pessoas que apresentavam uma escala de gratidão maior tiveram menos eventos, mas esses marcadores foram objetivamente estudados. Menor atividade inflamatória, menores marcadores de disfunção endotelial e menor taxa de ativação do sistema nervoso simpático, ou seja, eram indivíduos menos inflamados, com uma frequência cardíaca menor, consequentemente pressão arterial mais controlada, e também tinha uma tendência no futuro a ter menos eventos cardiovasculares. Então, a mensagem que eu gostaria de passar no final desse vídeo é que você dê atenção à espiritualidade, exerça a sua espiritualidade, seja sozinho na sua casa, ali com poucas pessoas, no seu núcleo familiar, seja numa comunidade de fé, né, numa igreja, numa reunião específica, seja ela qual for a sua religião, saiba que a manifestação pública até da espiritualidade como um valor individual ou como um valor coletivo tem grandes potenciais do benefício, não só do controle das doenças relacionadas à saúde cardiovascular, mas potencialmente tem efeito benéfico com as pessoas tendo menos eventos cardiovasculares no futuro, tá bom? Então, faça a sua oração, tenha o seu momento de agradecer, tenha o seu momento de perdoar, tenha o seu momento de manifestar também no círculo do convívio comunitário valores como a gratidão, como o perdão, fazer um trabalho voluntário. Tudo isso faz bem para a alma e seguramente faz bem ao coração. Eu agradeço por você ter ficado comigo nesse vídeo
Então, novamente, eu faço o apelo para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações para você receber aí um sinalzinho quando sair um vídeo novo no canal. Divulgue esse conteúdo para alguém. Siga-nos também no Facebook e no Instagram. Temos conteúdo novo diariamente por lá, tá bom? Eu espero você no próximo vídeo. Valeu!